Boa noite, gente. Meu nome é Smiley, eu estou aqui com o Pedro Bessa, Boa e noite. nesse episódio do Papo Concreto a gente está com um convidado aqui muito especial na engenharia civil, que é o Juan. E Juan, você gostaria de se apresentar aí para a gente? Claro. Boa noite, gente. Eu sou o Juan, faço parte da Constru, empresa júnior da Engenharia Civil e Arquitetura. Atualmente estou ali no 8º período, aproximadamente, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui com você também hoje. E para começar, como que você decidiu que você queria entrar assim nessa coisa de empresa júnior? Cara, é engraçado. Não sei nem se eu podia ter conta nisso, mas eu não gostava de empresa júnior. Eu achava um negócio muito esquisito, um povo falava com as linguagens em inglês, assim, um budget, um lead, e eu falava, nossa, que povo esquisito. Mas só que chegou num ponto da faculdade que eu vi praticamente minha turma inteira participando da Constru, sabe? E eles tinham uma paixão muito grande por aquilo e eles tinham uma sensação assim de família muito grande, eles eram muito, muito unidos. Eu falei, acho que eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero que a experiência de fazer a faculdade seja um pouco além de só ir ali para a sala de aula e estudar. Eu quero ter assim uma conexão muito maior com as pessoas que eu conheço aqui dentro, com que eu vivencio a faculdade. E aí eu decidi, mesmo achando um pouco estranho aquele negócio de empresa júnior, falei, não, vou fazer o processo seletivo. Uma amiga assim me convidou, né? Falou, faz sem pretensão assim, vai vendo se você vai gostando. E, cara, eu me apaixonei pelo carinho que eles fizeram tudo, sabe? O processo seletivo, a recepção, o programa trainee. Eu acabei indo, assim, para conhecer e fui ficando até me apaixonar também. E fazer parte disso para mim foi incrível, assim. Então, eu entrei no intuito de empresa júnior mais por criar conexões a mais, assim, da faculdade e eu fui muito bem atendido nesse quesito, sabe? E depois ali para frente foi tendo N tipos de experiências a mais. Entendi. E você já fez estágio, certo? Sim, eu fiz o caminho contrário, né? Porque geralmente a empresa júnior ela serve como uma porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Ele não chega a ser um estágio, mas te dá um pouco de noção de como que é o mercado de trabalho lá fora. Então, se você quer ter uma noção um pouco mais prática do seu curso, talvez o caminho assim mais interessante seja você fazer empresa júnior primeiro, ganhar um pouquinho de experiência, porque a gente sabe que quando a gente quer procurar um estágio, é de certa forma a nossa primeira experiência no mercado de trabalho, correto? Só que eles já cobram de você ter conhecimento daquilo, ter conhecimento daquele outra coisa, daquele software, de ter um pouquinho de experiência. Então, é um ciclo meio que quebrado, porque você está procurando sua primeira experiência, mas eles já te cobram experiência. E a empresa júnior está aí justamente nesse ponto de te fornecer essa experiência inicial para que você já chegue um pouquinho mais preparado na hora de você procurar um estágio. Você já tem um currículo ali com algumas informações, né? Para você não chegar tão cru, né? E no meu caso foi o contrário. Durante a pandemia, no período EAD, ficou um pouco mais flexível da galera conseguir estagiar, né? Quando a pandemia já estava um pouco mais branda, né? Todo mundo já estava vacinado. 90% assim, do que eu via da minha turma já estava fazendo estágio. E como eu sentia que eu estava com uma grade assim bem tranquila, eu fui atrás de um estágio e foi um estágio maravilhoso, que eu amo de paixão ter participado daquele estágio naquela época. Uma pena eu ter saído por conta desse retorno ao presencial, né, depois da pandemia, realmente esse encaixe ficou difícil de acontecer, né? Aí, nesse tempo que eu saí do meu estágio, eu queria preencher com outra atividade e acabou desse convite para fazer o processo seletivo da Constru e eu fui e preenchi, né, esse tempo participando da Constru. Até tempos depois eu participar de outro estágio também, que foi fruto também de ter essa experiência da Constru. Entendi. E você achou bastante semelhante essa experiência que você teve no estágio com a experiência que você teve dentro da Constru? Não. Por quê? No estágio, você está ali exercendo uma função, né? Você é contratado para fazer a X atividade. Você está ali como uma mão de obra trabalhando, entregando seu trabalho, acabou as suas 6, 5 horas de trabalho diário, acabou seu expediente. Na construção é um pouco diferente, porque além de você executar os projetos, né, de certa forma você está ali fazendo a parte técnica, tal qual no estágio, na construção a gente traz a vivência empresarial como um dos objetivos de participar da experiência da empresa júnior. Ou seja, a gente não está ali só fazendo projeto.
Depois, mais para frente, eu vou comentar sobre os departamentos internos que a gente tem ali dentro. Mas a gente tem toda a gestão da empresa, que geralmente não fica na nossa mão quando a gente é um estagiário. Quando a gente é estagiário, a gente só está ali trabalhando. Mas a gente não está sabendo como que é a parte administrativa da empresa, a parte financeira, a parte de gerenciamento de projetos, a parte de vendas, a parte de marketing. Tudo isso são partes externas, de certa forma, sabe? Geralmente, num estágio assim, de engenharia civil, você está ali só usando o AutoCAD, alguma planilha e tudo mais. Na construção, não. Além de você fazer essa parte de realizar os projetos, né, que são comprados por clientes externos, tem a parte da própria gerência da empresa. Então, dependendo do departamento onde você for alocado, você vai ter demandas a mais ali para cuidar da empresa no sentido empresarial. Então, você pode estar por trás da parte de documentos, a parte de fluxo de caixa financeiro, da parte de marketing, de trabalhar na parte criativa, de divulgação, na parte de vendas, né? Como prospectar um cliente para que ele compre um projeto com a gente, na parte de gerenciar a capacitação de todos os membros que estão ali presentes, sabe? Então, a Construir, ela se difere nesse fato. Ambos têm essa parte de você estar exercendo uma atividade de engenharia civil, só que a Constru, de certa forma, ela complementa com essa vivência empresarial que geralmente num estágio você não tem naquele momento, sabe? Então eu vejo que essa é a principal diferença. Além de, complementando aqui, o estágio são geralmente de 4 a 6 horas diárias de trabalho, né? Então você vai ali 20 horas por semana a 30 horas por semana. Na Constru, não. Na Constru, a gente tem 12 horas semanais, né? Então, ele é um pouco mais leve, né? De uma forma com que você que está ali no começo da faculdade consiga encaixar bem com a sua rotina, né? Então, geralmente são reuniões noturnas, né? Você tem a reunião do seu departamento, tem a reunião geral. Se você for um diretor de alguma área, você vai ter uma reunião extra. Então, geralmente são reuniões noturnas ali que você tem obrigatoriamente. E o tempo livre, se você tiver algum projeto, desenvolvendo alguma coisa para a empresa, você vai complementando essas horas. Então, a Constru é muito assim, mais acessível que um estágio em questão de horários. Por conta até dela ser feita por outros universitários, né? Então acho que A fica gente tem mais muita fácil. essa noção de, opa, tá chegando o período de prova, vamos dar uma segurada aqui nas atividades. O pessoal mora em outra cidade, vamos fazer esse online, as reuniões nesse tempo, sabe? Quando entra de férias, então a gente tem toda essa noção. Como é a gente que gerencia a empresa, a gente sabe quando a gente vai ter que ficar online, quando a gente vai ter que dar uma segurada assim, nas atividades, como balancear as reuniões. Então, tudo isso é muito planejado por ser a gente que faz, né? Que guia. Entendi. Não, e partindo desse princípio de ser os próprios alunos que guiam o segmento, como que a empresa vai tomar um rumo. Como que você acha que isso funciona? Você acha que isso cresce um certo senso de responsabilidade em cada um? Ou que, na verdade, gera um medo ali nas pessoas? O que você pode me explicar sobre isso? Cara, sendo um diretor, eu já fui, né, um diretor de presidência, essa parte de estratégia é algo que me deu muito medo. Mas, ao mesmo tempo, era algo que a gente era capacitado, pelo menos tinha conhecimento sobre. Como assim? Muitas empresas no Brasil, eles funcionam por funcionar, eles não sabem onde eles estão posicionados no mercado, para onde eles querem ir, né? Quem está ali junto com eles, para onde ir e como chegar, sabe? Geralmente as pessoas vão ali vendendo por vender e seja o que for no dia seguinte. Dentro da presidência, a gente bate muito nessa tecla da estratégia, né? Estratégia de conhecer os valores da empresa, conhecer as missões que a gente tem e saber onde a gente está nesse momento, para onde a gente quer ir e planejar através de metodologias, formas de conseguir cada vez mais ir completando os nossos objetivos para chegar onde a gente quer. Aí, que metodologias são essas, né? Dentro da presidência, a gente trabalha com um negócio chamado design thinking, que é uma forma de organizar pensamentos, né? Forma de... Como eu posso explicar? Seria uma forma mais racional, assim, da gente guiar o nosso pensamento para chegar em algum objetivo. Então, por exemplo, a gente tem o objetivo de ser a maior empresa do Triângulo Mineiro. Ok.
através dessas metodologias, a gente vai lá, esmiuça isso, a gente vê, cara, o que está faltando para isso? O que a gente tem que fazer para isso, né? Existem várias formas, várias metodologias de organizar esse raciocínio. Então, de certa forma, dentro da presidência, você é capacitado para poder compreender toda essa logística de estar em uma empresa e entender para onde você quer levar e formas de levar ela. Só que ainda assim, quando você está ali na prática, dá um medo de meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir guiar toda essa responsabilidade? Eu posso dizer que dá sim, dá tudo certo. Na Constru, a gente tem uma diretoria executiva, ou seja, cada um dos 6 departamentos da Constru tem um diretor à frente, né? Um cara que vai estar mais responsável por dar o norte daquele departamento da empresa como um todo. Então, você é muito bem assessorado pelos seus outros 6 diretores, né? Que no conjunto ali te dão força para você ir guiando a empresa e planejando assim, olha, esse semestre é isso que a gente tem para realizar, é isso que a gente vai fazer. E assim, o trabalho conjunto com a força de vontade de todo mundo que está ali faz as coisas acontecerem, sabe? Além disso, não é só nós alunos, né, nós que estamos ali na diretoria, que nos guiamos, né? A gente tem orientação de outras entidades. Como assim? Nós estamos aqui na nossa empresa Júnior Constru, certo? Existem outras instâncias superiores que vão dando um norte para a gente. Então, existe um conselho que seria responsável por todas as empresas júniores do Triângulo Mineiro. E aí elas vão lá e ficam responsáveis pelo nosso crescimento, pelas nossas documentações, se está tudo certinho, se está tudo funcionando. Ficam responsáveis por ver os nossos contratos, se está tudo certo de acordo com as leis da jurídica de uma empresa júnior. E, além disso, então, eles ficam ali cada vez mais perto da empresa júnior, guiando, vendo se está tudo certinho. E acima desse núcleo do Triângulo Mineiro, existe um núcleo de Minas Gerais, que fica ali de olho em todas essas associações de Minas Gerais, e existe a Brasil Júnior, que cuida do país inteiro como empresas júniores. Então, a gente é muito bem assessorado por essas instâncias que estão sempre de olho na gente, vendo se está tudo certo e prestando um suporte, né? Porque eles sabem que a gente vai ter esse momento assim de pegar uma diretoria e pegar os primeiros passos que não são fáceis, e eles estão ali sempre nos apoiando, nos guiando e nos instruindo. Então, qualquer dúvida que a gente tem, qualquer problema que a gente tem, eles estão ali para, de forma estratégica, nos guiar e nos auxiliar. Então, é um pouco complexo guiar uma empresa sendo um aluno, mas tem todo um suporte para isso, principalmente contando com a parte dos professores, tutores que estão ali guiando a gente tecnicamente. Então, a gente tem esse auxílio, de certa forma, empresarial das instâncias da Brasil Júnior, e a gente tem esse auxílio técnico dos professores, tutores que ficam encarregados de cuidar ali da gente, né, da assinatura técnica, de estar responsável pelos projetos. Os professores, eles têm... Como que funciona esse relacionamento entre o professor e o aluno ali dentro da empresa? Então, é o seguinte, as empresas, eles têm sempre um tutor, né? Pode ser mais de um tutor, como é o nosso caso, porque a Constru, ela é empresa júnior da engenharia civil, nasceu como um projeto de extensão da engenharia civil, e em 2019 a gente começou a tentar inserir a arquitetura sendo também parte desse projeto de extensão, e conseguimos. Então, a gente tem um professor tutor que fica responsável pela engenharia civil e outro professor tutor que foi responsável pelas áreas de serviço de arquitetura e urbanismo. Então, a gente tem documentado como um professor tutor de fato que está ali guiando a gente, assim como o PET, se eu não me engano, tem um professor tutor que está ali por responsável pelo programa de extensão, né? E por muito tempo foi o professor Paulo, atual diretor da FECIV, né? Que acabou se afastando por pegar a diretoria da FECIV, e antigamente era o professor André da arquitetura. Porém, nesse meio tempo, quando a gente fez uma troca de tutores, a gente está agora com 2 técnicos, né? São um engenheiro civil da UFO, que é o José Anceluan, e um arquiteto e urbanista da UFO também, que é o Adoniran. Então, eles são técnicos, eles não são professores, mas eles auxiliam, são tutores da mesma forma, e tem até uma noção um pouco maior de mercado, assim, por eles serem atuantes no mercado, eles não são dedicação exclusiva à faculdade, se eu não me engano.
Tá, mas e como que funciona essa relação dos professores tutores com a Constru? Os professores tutores, eles têm a responsabilidade de dar a assinatura técnica de um projeto, né? Aquela ART, né? Assinatura de responsabilidade técnica. Então, eles passam por todos os passos de guiar nós, alunos que estamos ali dentro de um projeto, em como fazer, como realizar, né? Eles vão dando toda a experiência que eles têm de mercado de trabalho, dessa vivência como profissionais, nos instruem, né? Fazem as revisões necessárias e quando está tudo perfeito, o projeto está pronto para ser entregue ao cliente, eles dão a assinatura técnica deles, visto que a gente, ainda é estudante, não tem o registro no CREA nem no CAL. E acho que é isso que eu posso comentar. Você comentou mais cedo que você foi o diretor da presidência da Constru. E como que foi, assim, para você pegar essa frente, se tornando diretor? Então, como que funciona o processo dentro da Constru, particularmente, né? Quando você passa no processo seletivo, você passa por um programa trainee. Não necessariamente quando você passa no processo seletivo, você foi efetivado dentro da empresa. Dentro do programa trainee, você vai realizar as capacitações necessárias, né, para estar aí dentro da empresa. Não tem como você estar responsável por um projeto se você não foi capacitado previamente, correto? Então, dentro do programa trainee, a gente continua as nossas avaliações para ver se o membro que está ali prestando o processo seletivo vai ser efetivado dentro da empresa, então ele passa por todo uma avaliação, de certa forma, ele passa ali pela sua capacitação, seu projeto, que a gente faz essa entrega ali de forma avaliativa. Ok, depois que você foi efetivado pelo programa trainee, você vira um assessor de algum departamento que você escolhe, né? Você pode escolher ou pode ser escolhido, depende da forma com que acontecer. E quando você se torna assessor ali, todo semestre ocorrem as eleições para diretoria. Então, todo mundo que é efetivo da empresa, passou pelo programa trainee, está disponível a candidatar como um diretor do departamento que ele está alocado. Só que essas eleições são muito eleições mesmo, tem toda uma sabatina, toda uma apresentação, tudo contabilizado em minutos, né? Tudo regido por um edital, onde você se prepara com uma carta de propostas, né, manifestando seu interesse e deixando explicitamente claro o que você deseja fazer. Então, toda a empresa avalia essa carta de propostas que você faz ali, depois você passa pela apresentação dessas propostas ao vivo para toda a empresa, né, no dia de sabatina, no dia de eleição, e você vai para a parte de sabatina, onde cada membro, de certa forma, cada membro da empresa vai te questionar sobre como você pretende fazer isso, como que você vai botar em prática, para ficar tudo bem claro de que, olha, esse cara ele está preparado para assumir a diretoria. E a partir da sabatina, quando todos os candidatos se apresentam, ocorre uma votação, né? E aí o membro, se ele tiver mais de 2/3 da empresa aprovando a sua candidatura, ele é, de fato, diretor da empresa. Então é assim que funciona para você se tornar um diretor de um departamento. Bom, aí depois disso, quando você se torna o diretor da empresa, você vai passar por um processo de cogestão, onde o antigo diretor, geralmente, ele vai estar ali te instruindo, né, a como ser um diretor, porque não é fácil, é bem difícil, assim, pegar essa responsabilidade e é sempre importante ter alguém que já teve experiência ali te guiando, te instruindo e te dando aquela força que você precisa até você conseguir tocando em frente sozinho. Juan, e assim, quando você pegou a diretoria, essa ideia de se candidatar, ela veio de você ou foi algo que, por recomendação de outras pessoas, você acabou assumindo essa decisão para você? E aí Então, deu continuidade nisso. todo mundo fala que se você não for diretor, parece que a experiência de participar da Constru ela não é completa. E eu concordo completamente com isso. Você só vai ter a experiência completa de ter essa vivência empresarial que a empresa propõe quando você é um diretor. Porque ali é que você tem que resolver os problemas, né, que toda empresa tem, os desafios, né, que você tem que tomar decisões de fato, que são decisões difíceis, não são decisões fáceis. Então, você vivenciar essa parte como diretor
é o que faz a experiência ser completa. Eu recomendo a todos que sejam diretor em algum momento, porque faz a experiência ser completamente outra. Você cria laços ali para uma vida inteira e experiências que você vai lembrar para sempre. E aí, como surgiu? Eu sempre ouvia isso. Cara, se você não participar como diretor, parece que a experiência não é a mesma. E eu já tinha essa noção, assim, eu sentia que eu era um cara, assim, muito bem acolhido pela empresa, que se eu fosse me candidatar a diretor de presidência, eu teria um apoio, assim, bacana, acho que todo mundo seria satisfeito com a minha presença lá sendo diretor, então era algo que eu nunca descartei, assim, mas eu, de certa forma, eu nunca tive esse pensamento de, meu sonho é ser o diretor da empresa. Aconteceu mesmo por responsabilidade, assim, de estar no departamento, eu ver ali que só tinha eu naquele nível de experiência, naquele momento do meu departamento, assim, eu tinha a atual diretora, tinha eu como assessor e mais 2 trainees que tinham acabado de chegar na empresa. Não tinha como deixar na mão deles que tinha acabado de ser efetivados na empresa essa missão de ser diretor, né? Até tinha, assim, né? Mas um senso de responsabilidade bateu mais alto. Falei, não, quer saber? Vou sim ser diretor. Já tinha essa noção de que seria uma boa experiência e eu peguei para mim de participar disso, principalmente por conhecer quem eram os outros candidatos que estavam indo ali para ser diretores dos outros departamentos e eram pessoas assim que eu tenho um carinho gigante. Eu falei, não, se é para ser, e sendo com eles, para mim eu faço isso com prazer e acabou sendo assim que aconteceu. E foi uma experiência incrível. Assim, e assim, após ser eleito como diretor, esse processo de instruir esses novatos que entraram para a sua comissão, foi um processo lento, foi gradual, foi bem tranquilo, você já tinha o ritmo da empresa? Como que foi? Então, a gente tem todo um programa trainee planejado, né? Como eu expliquei, tem todas as partes de capacitações nos softwares, nas metodologias da empresa, mas a gente tem a nossa capacitação, nosso programa trainee departamental, né? Então a gente já tem todo um programa elaborado semanalmente para os trainees que estão chegando na empresa, para a gente ensinar cada atividade do departamento para eles semanalmente, tudo planejadinho, na risca. Só fiz algumas pequenas alterações, porque a minha gestão era um pouco diferente da gestão da presidente anterior, que era diferente da gestão do presidente anterior. Cada presidente faz um pouquinho no seu molde, assim. Fiz algumas pequenas alterações, porque eu imaginava que na minha gestão eu ia precisar mais, mas eu já tinha todo um programa trainee elaborado para poder instruir os meninos que estavam entrando ali no departamento a ter todo esse conhecimento que o departamento requisitava. Confesso que eu fiquei até muito orgulhoso, porque, de certa forma, eu ainda estou na faculdade, assim, mas foi muito legal ter essa experiência de capacitar alguém em alguma coisa, né, de estar ali ensinando. Eu sempre tive vontade de ser professor e meu plano, assim, profissional é futuramente estar aí na UF sendo professor, quem sabe. E ter essa experiência de ensinar alguém, de instruir alguém em algo que eu conheça, para mim foi maravilhoso. Então, eu tinha, claro, esse medo de, meu Deus, será que eu estou ensinando certo? Porque eu acho que isso deve bater esse medo em todo mundo. Mas eu estudei bastante para que tudo desse certo, assim, para eu dar a melhor capacitação possível para cada um dos meninos. E sei que os outros diretores também fizeram o mesmo. A gente preparou tudo com muito carinho para poder receber toda essa leva de alunos que ingressam na Constru cada semestre. Então, a gente sempre prepara tudo com muita antecedência e com muito carinho para que a gente possa trazer essa experiência que a Constru é de ensinar, né? De complementar a graduação de cada um que entra ali. E parece que tá indo muito bem, né? Porque, pelo visto, a Construa continua de pé. Mas, falando um pouco do que você comentou antes, você falou que na empresa a pessoa tem acesso a várias áreas, tipo vendas, financeiro, RH. E o que você acha que tem na empresa júnior que mais vai agregar para a pessoa que entra, para o integrante, quando ele entra de fato no mercado de trabalho? Cara, essa aí é uma questão que eu acho que ela é muito particular. Quando eu entrei, por exemplo, eu já tinha feito estágio, né? Então, tudo que eu não queria era, sei lá, não é que eu não queria, mas é que eu queria me aprimorar em outras áreas, não na área de projeto em si. Então, para mim, participar do departamento de projetos não fazia tanto sentido. Eu queria uma coisa mais
talvez desenvolver minha oratória, desenvolver essa noção de liderança, de gerenciamento. Então, quando eu vi a presidência, eu falei, cara, talvez isso aqui seja para mim. Então, essa experiência do que você quer aprimorar, eu acho que conta bastante. Não existe um departamento que ele vai te ensinar mais do que outro. Eu acho que cabe ali você saber o que você quer aprimorar ali dentro, porque todas as portas vão estar ali abertas para você aprender, né? Então, se você vê, tipo assim, poxa, eu queria aprender um pouco mais sobre orçamento, sobre vendas, sobre gatilhos de como fazer um cliente se interessar por essa proposta, talvez o departamento de vendas seja essencial para você. Talvez você tenha aquela dúvida sobre, poxa, e como é que será que é a parte administrativa de ser um engenheiro, né? Ter um escritório de engenharia? Eu, particularmente, eu tenho essa dúvida, eu pensei algumas vezes em ir para o departamento administrativo financeiro, né? Porque vai que um dia eu abro o meu escritório. A faculdade, de certa forma, ela não te prepara, tipo, ela te prepara tecnicamente, mas ela nunca te preparou para um. E como é que será que são os contratos de realização de um serviço? A gente não sabe sobre isso, sabe? E nem é papel da faculdade ensinar. Mas aí que entra o projeto de extensão de estar ali para poder complementar essa graduação. Então, dentro dos 6 departamentos, eu acho que é onde você se vê necessitando de aprender mais, ou que você vê que tem uma vocação para aquilo ali, né? Então, eu bati o olho na presidência e, para mim, era muito claro que eu queria aquilo ali, que eu queria me aprimorar naquela área. Então, eu acho que vai muito nesse sentido, de onde você vê que você quer se aprimorar, conhecer mais sobre aquilo, e dali você vai tirar N frutos, sabe? E eu acho que não vale a pena ficar só em um departamento. Acho que explorar outros, né? Quando você vê assim, opa, já aprendi bastante aqui, mas e se eu mudar para marketing? Eu acho que é super válido, assim, ter essa experiência de passar por outros departamentos. É como se fosse aprendendo matérias em cada departamento. Então, uma coisa bem específica que você deseja aprender. É bom saber. E você foi o presidente, assim. Você tinha que lidar bastante com o pessoal interno, os integrantes da Constru. Mas também, para ela ser uma empresa, ela tem que lidar com clientes também. Então, como que rola exatamente esse contato? Como que é em gerar essa relação? Se tem muitos problemas com os clientes? Se rola algumas discussões aí? Como? Imagino que deve ter. Então, nosso contato com os clientes é... Bom, como que os clientes chegam na Constru? Isso é importante comentar, né? A gente tem redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, a gente tem o nosso site, a gente tem o nosso telefone. Só que, por incrível que pareça, os clientes só chegam pelo telefone da sede. Aquele telefone toca o dia inteiro, e isso é muito bacana, assim. Então, muitos dos clientes chegam por esse telefone, onde a gente é capacitado, assim, para poder fazer esse atendimento ao cliente, né? Isso fica mais a cargo do departamento de vendas, porque eles entendem mais de orçamento, de negociação. Então, tudo que chega na Constru, a gente é capacitado para poder atender o telefone, passar as informações necessárias, né, do que é a nossa carta de serviço, sobre como funciona a nossa empresa, mas a gente sempre passa para o departamento de vendas realizar todo esse contato com o cliente, toda essa negociação, porque existem capacitações para isso, né? Existem formas de você vender algo. Então, tudo a gente passa costumeiramente para o departamento de vendas, que passa por todo esse caminho com o cliente, né? Depois que o projeto foi vendido, né? Beleza, ok, o departamento de vendas fez sua parte. Entra a parte do departamento de projetos de colher com o cliente as informações necessárias para o que ele deseja, né? Então, por exemplo, se o cliente quer um projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico é do gosto do cliente. A gente vai lá, vai fazer um briefing todo detalhado, onde o cliente vai abrir o coração dele, falando, olha, eu quero uma casa desse jeito, desse jeito, desse jeito. E o departamento de projetos vai estar ali anotando tudinho para poder realizar tecnicamente isso que o cliente deseja, né? E geralmente é assim que o contato com o cliente passa pela empresa, né? E depois a gente finaliza com o ADM Fim fazendo um contrato ali, fazendo as formas de pagamento e tudo mais. Geralmente é um contato muito comercial, sabe? Acontece nesses primeiros momentos, a gente depois contacta o cliente falando sobre como que está o andamento, se ele aprova aquilo ali que está sendo desenvolvido e tudo mais. Geralmente a parte da presidência em si, ela não lida tanto com os clientes que entram para a empresa, né? A parte de presidência é uma parte mais representativa, né? Como a figura, assim, da empresa, né? Como se fosse
a personificação da empresa mesmo, do projeto de extensão. Então, ele é muito mais presente em eventos da faculdade, dentro da parte da diretoria, da coordenação do curso, dentro, comunicando com os outros projetos de extensões, igual, por exemplo, a gente está aqui realizando esse projeto aqui do PET, justamente a diretoria de presidência que vem participar, né? Então, a parte de presidência, ela não faz tanto esse contato com os clientes, né? Ela faz mais esse contato exterior por conta da faculdade, de certa forma. Pô, e você perguntou, você falou aí, na verdade, da questão da presidência lidar mais com o âmbito da faculdade em si do que com os clientes diretamente. Vocês também lidam com as outras empresas júniores? Não tem tanto esse contato? É uma coisa mais organizada? Como que fica? Sim, demais. Então, como eu disse, a gente tem o apoio do Núcleo Triângulo Mineiro, né, que cuida aqui de todas as regiões, de todas as empresas júniores da região. Então, o diretor de presidência, ele faz uma reunião com todos os diretores de presidência de todas as empresas júniores da região do Triângulo Mineiro. Então, ele tem contato com todo mundo que está aqui ao redor dele. Além do que a gente tem todo um contato também com a galera que é daqui da UF, que é mais próximo, que a gente pode ter um contato muito mais próximo para tirar dúvidas, para nos guiar, né? E principalmente para fazer projetos em conjunto. É muito comum que empresas júniores façam projetos compartilhados, né? Faz parte das missões de uma empresa júnior que tenha esse contato mútuo, né, do crescimento das empresas como uma união, assim, do movimento empresa júnior em si. Então, quando eu fui diretor, acontecia muito a gente marcar uma reunião com a empresa júnior da engenharia ambiental, sabe? A gente olhava a carta deles, eles olhavam a nossa carta e falavam, olha, talvez a gente possa fazer um projeto assim, que acho que dá para a gente trabalhar em conjunto, com certeza a gente vai ter experiência para poder compartilhar, além do que se a gente tiver alguma dúvida em um projeto que envolva a parte mais de engenharia civil, de engenharia ambiental, a gente pode se comunicar aqui e tirar dúvidas, né? Ter essa conexão, assim, essa transição de informações. Então, a presidência está sempre em conjunto, né, com as empresas júniores aqui do redor e sempre buscando trabalhar em conjunto, né, trazer o desenvolvimento da empresa através da informação que talvez só outro curso poderia prover, né? Eu digo isso até, por exemplo, na gestão que foi anterior à minha, eles trouxeram um grande avanço na parte de fazer contratos. A gente estava tendo bastante problema na realização de contratos, porque, como a gente sabe, como eu falei, né, a engenharia civil a gente não tem tanto conhecimento de como fazer um contrato, né? Como que eu me resguardo juridicamente sobre o serviço que eu estou prestando? Poxa, eu vou ter que perguntar para o pessoal do direito. Então, a Magna, que é a empresa júnior do direito aqui da UF, a gente fez um serviço conjunto, né, onde eles prestaram serviço para a gente de analisar, né, nossos contratos, né, de uma forma muito mais profissional ali de ver esses contratos, né, de resguardar a gente juridicamente, coisa do tipo. Então, existe toda uma conexão com a rede que está aqui próxima da gente para a gente ter um desenvolvimento cada vez maior com informações que talvez a gente não conheça, né? E dá para citar N menções aqui, por exemplo, engenharia elétrica, com certeza eles têm muito mais experiência que a gente em projeto elétrico. A gente faz projeto elétrico residencial, né? Faz parte da nossa carta de serviços, mas eles têm muito mais conhecimento, eles prestam consultoria, né? Eles ensinam a gente no que a gente necessita e assim vai. É, é uma coisa bem complexa e bem grande, né? Bem diverso. Mas ficou uma dúvida aqui. Qual que é o tamanho da Constru, assim? Quantas pessoas tem? Quantas pessoas entram e saem nela semestralmente, sabe? Então, eu não sei te falar ao certo agora, mas desde que eu entrei na Constru, o número varia ali de mais ou menos 40 membros. Fica ali entre 38, às vezes quando fica em 35, às vezes fica em 41 e tal. Então, semestralmente, a gente sempre fica bem próximo a esse número. E assim, o que eu reparei é que a gente pega uma faixa de alunos muito grande que estão ali entre o terceiro até o sexto período, sendo assim, grande parte ali é o pessoal que está no quarto período da graduação.
E eu acho que é o período essencial assim para você participar da empresa júnior, que é o momento que mais vai talvez te acrescentar, né? E, bom, a gente roda com esse número. É engraçado pensar como a empresa nasceu lá em 2013, tão pequenininha, com poucos alunos, né? De pouquinho em pouquinho foi crescendo, principalmente depois que a gente juntou 2 cursos, né? Então, a gente teve o acréscimo da arquitetura ali dentro, que fez a gente crescer mais ainda e gerar muito mais conexões, porque se a gente parar para pensar, não existe engenharia sem arquitetura e não existe arquitetura sem engenharia, e é um absurdo a gente passar por 5 anos de graduação aí sem ter um mínimo, um pingo de contato com os alunos da arquitetura, sabe? Então, eu acho a Constru extremamente valiosa por dar esse contato com o pessoal da arquitetura, que futuramente vão dividir o mesmo mercado de trabalho com a gente, sabe? Então, se a gente já tiver contato com eles cada vez mais cedo, eu acho fenomenal isso. E, bom, geralmente varia entre 40 alunos, e assim, a média de duração de tempo que um membro fica na empresa costuma ser de 1 ano a 6 meses até 2 anos, sabe? Eu, particularmente, estou me desligando semana que vem e eu vou ficar aí mais ou menos 1 ano e meio dentro da empresa, completando 1 ano e meio. Que é o ciclo que geralmente ocorre, né? Que você faz 6 meses sendo trainee, depois você faz 6 meses sendo assessor do seu departamento, mas talvez 6 meses sendo diretor da empresa, e aí depois você fica mais um tempinho ali dando uma cogestão, dando uma organizada ali para você poder se desligar tranquilamente. Então, geralmente é assim que funciona a Constru. E tratando assim da Constru como uma empresa relativamente grande, porque 40 pessoas é bastante coisa, e você ter falado anteriormente que a presidência basicamente é a vitrine da empresa para a faculdade, como você acha que, como que você lidou com essa responsabilidade das suas ações assim e como suas ações refletiam em outras pessoas? Cara, isso é muito grande. Porque quando você está dentro da Constru, você entende que, ok, o Juan ele é só o diretor da presidência, ele é só mais um diretor dos outros 6 diretores, sabe? Eles têm a função dele ali e todas as nossas responsabilidades são bem diluídas ali dentro. Porém, quem está de fora, quem não tem todo esse conhecimento, né, organizacional da empresa, fala, nossa, o Juan é o dono da Constru, ué. O Juan que manda que ele tem tudo. E não é bem assim. Porém, todo mundo entende dessa forma, porque o cargo, quando você fala presidente da Constru, cabe toda essa responsabilidade, assim. E faz parte, porque, de certa forma, realmente eu sou o espelho do que a empresa é. E é bem complicado, sinceramente, porque você aprende bastante sobre relações públicas, né? Até uma coisa mais diplomática, assim, né? De ter muito cuidado com o que você vai falar, porque o que você fala acaba refletindo na imagem da empresa. Ter muito cuidado nos locais, nas coisas que você faz, como você é como um aluno, como você se comporta durante o curso, assim, como um todo, né? Então, é realmente um exercício, assim, de relações diplomáticas, de certa forma, né? De como você vai lidar com outro projeto de extensão e tal. Nem sempre a gente é tão polido, assim, o importante da empresa júnior, que é um espaço para a gente poder errar, ter esse conhecimento, porque, de certa forma, é o primeiro contato que a gente está tendo com essas lições que são muito grandes. Concordo, um dia, quem sabe, você vai ser o diretor de uma empresa e aí o bicho vai pegar, né? Vai ser um pouco mais complicado, porque ali você já não vai ter tanto espaço assim para errar. Você já vai estar mais no âmbito ali da faculdade, sendo um, Um estudante. um estudante de 22 anos. Você vai ser o Smile, o dono da empresa, CEO do negócio. Então, eu acho que o momento de se aprender isso é durante a faculdade, assim. Então, é muito enriquecedor ter esse contato com algo que é tão grande assim. Claro, devido às proporções para o tamanho da nossa faculdade, para o curso, mas não é fácil, não é fácil mesmo. Mas é enriquecedor. E falando assim, continuando falando sobre esse enriquecimento que você teve, em geral, quais foram as habilidades que você conseguiu desenvolver sob essa pressão? Bom, eu acredito que assim, as principais habilidades que eu desenvolvi dentro da Constru, acho que sendo parte da presidência, acho que a primeira foi o que eu expliquei, que era o design thinking, né? Conhecer esse conceito, esse termo que é, de certa forma, organizar a linha de pensamento, organizar o pensamento de uma forma a chegar
no objetivo que eu estou buscando, sabe? Então, ficou muito mais fácil de resolver problemas, ou pelo menos visualizar toda a complexidade dele, ver o que são minhas, como eu falo, o que são meus impasses ali, né? O que eu tenho de trunfo para poder usar. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? Como uma visão de um engenheiro, né? De um estudante de engenharia civil que busca ali engenhar formas de resolver algum problema. Ter esse conhecimento para mim foi essencial. Eu acho que todo mundo deveria conhecer. Pena que é pouco explorado assim nessa área de engenharia, é algo mais comum para o pessoal de administração, né? Engenharia de produção, talvez. Acho que a parte de comunicação e oratória, acho que, apesar da gente ter todo o conhecimento técnico, né, de engenharia, a gente não seria nada se a gente não soubesse comunicar, passar aquilo que a gente aprendeu para as pessoas que vão executar, para quem está comprando o nosso serviço, né, a gente explicar muito bem o que a gente entrega, o que eles querem, saber ter essa comunicação, né, essa oratória, saber falar em público, né, que eu acho que é o grande pânico assim, de muita gente. Esse contato na Constru, como eu disse, de ser o diretor, de estar ali na frente, no palco, conduzindo uma reunião, para mim foi essencial, de tratar isso com naturalidade. Acho que questão de liderança também, de saber organizar um time, porque na faculdade a gente tem contato ali com, como a gente fala, trabalhos em grupo, beleza, só que isso extrapola, né, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente talvez vira um supervisor de uma área, e a gente é responsável por equipes, né, que estão ali realizando trabalho, saber, né, conduzir isso, saber a diferença de ser um líder e ser um chefe, saber, como posso dizer, saber inspirar, saber motivar, saber levar uma equipe a um objetivo comum. Então, eu acredito que isso foi fundamental, assim, foi uma experiência que talvez eu não teria na graduação, e participar da Constru me agregou profundamente nesses quesitos, e que eu adoro falar sobre, e adorei também ensinar os meus trainees que passaram ali comigo nessa minha diretoria. Como você poderia explicar melhor essa dinâmica entre os departamentos? Quantos departamentos tem? O que eles fazem especificamente? Como que funciona? Então, como eu disse, a gente tenta trazer experiência empresarial para todo mundo. Então, funciona como uma empresa real, né? Então, eu vou passar pela ordem alfabética aqui. A gente começa pelo administrativo financeiro, que cuida da parte administrativa e financeira, né, da empresa. Então, toda a parte contratual, toda a parte de documentação para você ter uma empresa funcionando. Você sabe que tem toda uma série de burocracias que é super importante de um engenheiro aprender, um arquiteto aprender, para ter seu próprio escritório. Então, a parte do administrativo financeiro cuida disso, além de cuidar do fluxo de caixa, né? Toda a parte bancária da empresa, né? De guardar muito bem os nossos dinheiros, né? Trabalhar com a parte de financiar os projetos internos que a gente tem, né? Igual a gente não tem uma questão assim lucrativa, né, de pagar os membros para estar ali trabalhando. Todo nosso trabalho é voluntariado. Então, tudo que a gente ganha, a gente tem que reverter para a melhoria do projeto de extensão, né? Então, a gente vai lá, vai pagar capacitação, vai pagar coisas para a sede e tal. Só que a gente tem que estar muito bem de olho no nosso fluxo de caixa, né? A gente não pode sair investindo em coisa, quando a gente vê, tem R$1.000. Aí vai ter uma troca de gestão que a gente tem que fazer toda a parte de documentação e tal, que envolve cartório, envolve custos, e opa, a gente não tem dinheiro, sabe? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, deixar na mão da galera que entende disso. Então, o primeiro departamento seria o administrativo financeiro, que faz todo esse controle, né? Em segundo, a gente tem gestão de pessoas, que seria a minha primeira opção. Quando eu entrei na Constru, eu falei, nossa, eu vou para esse departamento, porque eu acho isso incrível. Acabei me identificando mais com a presidência em uma reunião específica, mas gestão de pessoas tem um lugar assim no meu coração, que é justamente ter essa noção de quem faz parte da sua empresa, né? Cuidar dos membros, cuidar da presença deles, ver se todos os membros estão participando assiduamente ali do programa de extensão, né? Não adianta a gente ter membro que não está ali indo, contribuindo, participando, a gente tem que saber se essa pessoa está ativamente ali. Faz toda essa questão, né, de controle o membro tá bem, ele tá se sentindo bem, tá aqui, por que ele faltou? Por que ele não tá vindo nas reuniões, sabe? Cuida do processo seletivo, como é que a gente vai selecionar quem vai fazer parte desse programa de extensão? O que a gente quer? O que a gente quer selecionar, né? Então,
a gestão de pessoas, ela cuida toda essa parte humana, seria os recursos humanos da empresa. Eu não sei falar o todo assim muito bem o que eles fazem, porque é muita coisa, né? Mas deu para vocês terem uma noção assim, mas é incrível, de verdade, acho que ter essa noção de gerenciamento de pessoas sempre me encantou muito. Eles até castigam o pessoal, né? Eu fiquei sabendo. Não é castigar, mas, por exemplo, o GP deixa nítido que a gente tem, por exemplo, 10 pontos semanais, semanal, semestral. A gente tem 10 pontos semestrais. Mas o que é GP? Peraí, rapidinho. GP é gestão de pessoas. Ah, tá. Departamento de gestão de pessoas, ele deixa claro que a gente tem 10 pontos a cada semestre. E cada falta que a gente tem, por exemplo, vou faltar uma reunião geral, sem ter nenhuma justificativa nem nada. Você vai perder ponto por isso, sabe? Você vai perder 2 pontos por falta. A gente tem um código de conduta, né? Do que não fazer, o que fazer. Então, eu vou ir na reunião, mas eu vou sem a camisa da empresa também, eu vou, sei lá, vou fazer uma bagunça lá. Não, você vai ir perdendo pontos por cada atitude dessa que a gente deixou muito nítido assim, no nosso código de conduta, né? Do que você tem seus direitos e deveres dentro do programa de extensão da empresa júnior, e o GP que faz todo esse controle aí, né? Então não é uma punição, é uma forma de controlar para que não vire uma bagunça, né? Para que o projeto que a gente tem ali de fazer a empresa crescer, de ser algo respeitado ali dentro da nossa instituição, não se esvaia assim, né, no ar. Então eles fazem todo esse controle para que tudo dê certo. E aí eles aplicam essas punições. Aí, bom, depois do GP a gente tem o departamento de marketing, que faz toda a parte de identidade visual da empresa, né? Faz essa captação de clientes através das redes sociais, cuidam das nossas redes sociais, como eu disse, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tem toda essa noção de que, olha, o Instagram funciona de uma forma, ele vai ter um público-alvo, ele vai ter uma faixa de horários que vai ter melhor engajamento, que vai ter mais visualizações, né? O Facebook vai ser de outra forma, vai ter um público completamente diferente, né? A gente tem essas noções que talvez o cara que está no Facebook ele é um pouco mais de idade do que o cara que está no Instagram. O cara que está no LinkedIn é um perfil completamente contrário ao cara que está no Instagram, ele vai ter um horário completamente diferente de postagem para ter uma melhor visualização. Então, o marketing fica responsável por essa captação de clientes das formas digitais, né? Ou, sei lá, físicas também, né? Vamos colocar um banner da Constru, vamos colocar cartaz, né, na UFO, que seja. Então, a parte de marketing é toda essa parte criativa, né, controla as nossas redes sociais, e também a parte de identidade visual para que a nossa empresa seja reconhecida como Constru, né? Você olha o verde e o azul, você fala, é Constru. Coraçãozinho, né, que eles colocam nos comentários dos posts e tal. Tudo isso remete a Constru. Bom, depois do marketing... já perdi as contas, que eu vou falar que é projetos. Bom, projetos é a parte que faz essa gestão do nosso conhecimento, né, das nossas capacitações, saber o que a gente é capaz de entregar, saber o que a gente é capaz de produzir. Então, eles ficam responsáveis, primeiro, por trazer as capacitações, ver o que a gente precisa capacitar, né? Então, precisa saber Revit. Vamos, então, pegar um curso de Revit, vamos inserir aqui na empresa, vamos fazer dessa forma para que todo mundo assista, vamos trazer capacitação de elétrico, do sanitário, arquitetônico e tal. Então, projetos cuida da parte de capacitações, cuida do gerenciamento de um projeto. Chegou ali o projeto do Smile da empresa, né? Então, vamos lá, vamos organizar a equipe, vamos ver quem está disponível, vamos ver quem tem conhecimento para isso, né? Para fazer parte daquela equipe. Quantos membros precisam para fazer esse tipo de projeto? Só 2? 7? 8? Não sei, eles que sabem, sabe? Quanto tempo vai ser necessário? Vamos montar um cronograma de execução. Quais são as etapas? Quanto tempo deve demorar uma etapa? Quanto tempo que dura um estudo preliminar, né? Então, isso aí tudo é gerenciado por eles. Eu acho que é importante deixar claro que não é o departamento de projetos, mas não é só quem está no departamento de projetos que faz projeto. A empresa inteira faz projetos. O departamento de projetos está ali para gerenciar, para cuidar, para entender toda essa logística de executar o projeto. Em seguida... A presidência? Presidência. Ou vendas aí também. Vendas que eu puxo. Bom, a presidência, como eu disse, é a parte de representação externa. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, mas é ter essa noção de liderança, de cuidar da empresa como um todo, de cuidar de seus membros, saber para onde a gente quer levar os membros, né? Quais são os objetivos que a gente tem,
quais são as formas estratégicas da gente atingir o que a gente pretende. Então, além da gente representar externamente, ser essa figura pública, a gente tem que ser essa figura também para quem está ali dentro, né? De cativar as pessoas a participarem daquilo, a incentivar, motivar, né? Levar o pessoal a acreditar naquele objetivo. Porque se você parar para pensar, é um programa voluntariado. Todo mundo que entra ali não está recebendo nada. Eu não estou entrando ali por dinheiro. Eu estou entrando porque eu quero fazer parte daquilo. Pela experiência. Se eu não for motivado, se eu não for cativado por participar daquilo, tudo aquilo perde sentido. Eu não vou fazer. Não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Se eu não crer nos objetivos, não naquela experiência, então não faz nada, faz sentido. Então é preciso ter alguém que faça tudo isso existir, sabe? Que centralize isso, de certa forma, ser essa figura central. E, por fim, o departamento de vendas, que eu já expliquei, é a pessoa que faz o contato com o cliente. Ele vai receber o cliente ali pelo telefone, vai fazer toda a conversa, vai entender o que o cliente quer, né? Porque uma coisa que eu aprendi na Constru é que o cliente ele nunca vai te ligar e falar: oi, eu quero um projeto arquitetônico. O cara ele vai falar: oi, eu acabei de me divorciar, eu saí de casa, e aí eu tenho um terreno, e aí nesse terreno ele é 5 por 25, você fala: nossa, pra onde esse cara tá levando a conversa? Aí você que vai guiando, ele só entendi. Então você quer construir uma casa, né? Então você tá precisando de um projeto de arquitetônico, e você sabe que para aprovar na prefeitura você precisa também do hidrossanitário, né? Do elétrico e um estrutural. Aí você vai conduzindo a conversa, você vai captando ali do cliente as informações dele e vai conduzindo ele para os caminhos possíveis para realizar uma venda. Além de saber trabalhar, negociação, né? Porque nunca é, tipo, ficou R$3.000 e cara, opa, beleza, vou pagar. Tem toda uma conversa ali, toda uma negociação. Eu acho que ter essa experiência é super válida na faculdade. Então, o departamento de vendas ele faz a orçamentação de um projeto, vê quanto vai custar e faz essa negociação e contato com os clientes. Então, seriam essas as 6 diretorias assim da empresa, os 6 departamentos que juntos vira a Constru que a gente conhece. Interessante. Você falou aí do custo. E você também falou que a Constru em si, ela não lucra. Então, a partir de qual preço o pessoal de vendas não pode fazer um projeto porque vai gerar prejuízo? Mesmo sendo que a empresa não tem lucro, não guarda dinheiro para si. Como funciona isso aí? Quando que vai ser um preço injusto? Não, então, eu digo que a gente não tem um fim financeiro para pagar os membros, sabe? Então a gente quer sim, a gente quer ter uma remuneração justa, né, pelos projetos. A gente oferta os nossos projetos bem abaixo do mercado. É uma condição da empresa júnior. A gente não faz um preço equiparado ao mercado de trabalho que a gente conhece, né? Das empresas seniors que a gente fala. A gente faz ele um pouco abaixo, até pela diferença do nosso serviço. Uma empresa sênior, ela vai estar ali trabalhando as 8 horas diárias dela, né? Dedicado no projeto. A empresa júnior não, ela é formada por estudantes, né? A gente tem uma pegada completamente diferente. Então, os nossos prazos são um pouco maiores. Então, a gente trabalha com prazos maiores, né? A gente entrega um bom produto de qualidade, né? De engenharia, a gente é completamente assessorado pelos professores, né? Que guiam a gente tecnicamente. Só que a gente entenda que é um projeto diferente. Ele vai ser mais demorado, ele vai ser feito por alunos. Então, se você busca assim, algo urgente, a Constru ela não costuma realizar assim, sabe? Mas, então a gente entrega assim, os produtos com a noção de querer prosperar, né, financeiramente a empresa, de querer cada vez mais receber mais, investir em capacitações, investir na sede, investir em melhorias, só que a gente não tem essa noção de, opa, vamos trabalhar mais para aumentar o nosso salário, porque a gente não tem esse salário. Não. Outra coisa também que me deixou muito curioso. Você falou que quando você entrou na Constru, você queria entrar para gestão de pessoas. E que uma determinada reunião te fez entrar para presidência. O que aconteceu aí? Qual lavagem cerebral que fizeram? Cara, Qual é essa experiência pessoal aí pra gente? Eu acho incrível a gestão de pessoas, só que, de certa forma, ele é meio engessado nos procedimentos padrões já construídos por eles. Vai ter chamada, esse aqui é o código de conduta, tá pautado nele, e assim vai. Esse aqui é o programa trainee, geralmente não muda a forma. E
E a questão da presidência, quando eu fui lá, era uma coisa assim completamente criativa. Era resolver problemas e cada problema era diferente. Então, cheguei em certa reunião, quando fui conhecer o departamento de presidência, né? E a questão da vez era como a gente pode aumentar o número de inscritos da arquitetura no nosso processo seletivo. Como que a gente pode fazer com que esse programa que vem da engenharia civil seja tão bem aceito num curso de artes? Porque a gente sabe que engenharia, né, o pessoal não gosta muito da gente, e aí solta isso no meio de um curso de artes. Cara, como é que a gente vai melhorar isso? E é algo que não tem algo traçado, assim, fácil, uma resposta. E aí a gente passava por, olha aí, já vou eu falar termo em inglês, um brainstorm, né, um coletânea de pensamentos, onde todo mundo vai dando a sua ideia, vai falando, não, isso não vai funcionar, isso vai funcionar, isso é assim, assim. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, eu acho que eu posso acrescentar muito nessa parte criativa da empresa, de resolver esses problemas, sugestões, de criar coisas novas, né, tipo assim, chegou uma certa reunião que a gente pensou, poxa, se a gente não é bonificado, né, ou seja, a gente não recebe salário, como que a gente faz com que os membros estejam felizes em estar aqui? A gente começou a pensar sobre isso. Será que é o reconhecimento interno? Como é que a gente vai reconhecer as pessoas que fazem parte disso? E aí surgem N possibilidades, sabe? A gente fez algo que foi uma brincadeira com os trainees naquela reunião de planejar como que a gente ia fazer esse reconhecimento interno. Alguém falou, se a gente fizesse um Constru Awards, tipo um Oscar da Constru, a gente vai lá e dá uma premiação para... A gente faz uma votação assim, ó, quem foi o membro de destaque desse ano? Quem foi o melhor vendedor? Quem resolveu mais problema? E assim, surgiu isso como uma brincadeira. A gente falou, cara, por que não? Isso não vai acrescentar no reconhecimento? Isso não vai ser uma dinâmica interna super divertida de fazer? As pessoas não vão curtir fazer isso? Vamos fazer um prêmio bonitinho, engraçadinho, vamos fazer isso acontecer sim, vamos reconhecer as pessoas aqui dentro. E aí, a partir dessa brincadeira, a gente surgiu com algo super criativo, divertido de fazer, e que, assim, foi maravilhoso. Então, eu falei, cara, isso aqui é onde eu quero ficar, sabe? Eu não quero ficar em gestão. Não é que a gestão de pessoas é ruim. É só que eu me identifiquei muito mais com essa liberdade, essa dinâmica de criar, de tentar, de desenvolver protótipos, igual a gente falou, a gente comentou sobre podcast, sobre o ConstruCast, coisas do tipo. Por que esse projeto não vai para frente? Por que a gente criou ele, sabe? Essa tentativa de criar coisas e experimentar, sabe? Então foi incrível para mim participar da presidência por ter essa liberdade criativa de inventar coisas. Falando assim, parece até interessante. Ó, quem sabe? Admito que gostei. Ó, por exemplo, uma ação que a gente fez conjunto com o PET e o DA, a gente estava planejando a semana de recepção da engenharia civil. Se eu não me engano, foi a primeira do retorno presencial. E assim, a gente tinha um formato meio padrão ali, e eu era o membro mais velho da reunião. Eu lembro que quando eu entrei, eu recebi um folhetinho, um panfleto, dando boas-vindas à engenharia civil, né? E ali tinha informações, tinha um mapa do Santa Mônica e tal. E aí eu lembro de assistir um seriado na Nickelodeon, que era o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Não sei se vocês já viram. Eu falei, gente, vamos fazer um manual de sobrevivência para os calouros que estão chegando aqui. A gente é mais velho, a gente já tem um pouco mais de experiência. Vamos pegar um apanhado de experiências nossas, já vamos ensinar para eles algumas coisas que eles vão bater cabeça para um dia chegar, sabe? Então essa parte criativa para mim foi incrível, poder realizar esses projetos que eu achava legal e ver que tinha mais gente interessada em fazer. Eu sempre gostei dessa parte também de me comunicar, de representar. Então, representar a Constru ali na recepção, representar a Constru para a coordenação do curso, para o diretor do curso, para mim sempre foi algo que eu fiz com muito prazer e com honra, assim, de opa, eu represento esse projeto de extensão e eu quero ser essa imagem, sabe? Para mim foi maravilhoso. E se você tem algo a adicionar, se você se limitar ao conforto, ao invés de explorar as chances, ainda mais como estudante de uma faculdade, muita gente tem essa visão, tipo, pô, vou entrar num projeto, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente ainda está na faculdade, a gente está aqui para errar, está aqui para aprender e está aqui para viver essa experiência. Então, acho que quanto mais a gente tenta investir em coisas que agregam para a gente,
mas a gente tem essa capacidade de, ao termo em inglês, criar esse network, fazer essa união e, tipo, muitas ideias, igual você falou, surgem a partir disso. Às vezes a gente está engessado em um meio ali que as coisas não mudam, é tudo padronizado e a gente perde oportunidade muitas vezes com isso. Então, todo esse envoltório, tanto com a Constru quanto com as outras instituições, eu acho que quem participa e quem tem vontade de participar é uma oportunidade incrível. Então, com certeza. Eu acho que, como você acabou de falar, isso é válido para qualquer programa de extensão que a pessoa escolha, sabe? Seja Constru, PET, DA, só de você sair desses 5 anos de graduação sendo uma sala de aula, com certeza você vai aprender muito, sabe? Você vai aprender o que você gosta e com certeza vai aprender o que você talvez não tenha tanta afinidade. E você conhecer isso cedo, na faculdade, eu acho que vale super a pena. Para evitar, né, bater a cabeça lá para frente. e você comentou uma coisa mais cedo, que você fez o caminho inverso. Você veio do estágio para depois entrar na Constru. Quando você pensa no âmbito de errar, igual a gente comentou, errar no estágio é uma coisa, te causa prejuízo. Como que é essa experiência, tipo assim, não tirando a responsabilidade do empresa júnior, mas o que você aprende errando nesse processo todo? Cara, você pode ter várias formas de errar, né? Como eu posso explicar? Pergunta boa, hein? Mas errar no sentido de, poxa, vou dar um exemplo bobo, que vai tirar um Por pouco favor. dessa importância da empresa júnior, de certa forma, mas quando eu entrei na diretoria, caiu na minha mão festa de 10 anos da empresa. E eu não sou um cara que sabe fazer festa, eu não sou um cara muito festivo e tal, e caiu na minha mão isso. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E, cara, essa bomba tava na minha mão e eu tinha que fazer. E deu errado. Eu fiz uma festa, minha intenção era trazer todos os ex-membros passados, assim, da empresa, vou pegar os professores e tal. Não foi, sabe? Não foi tudo isso que eu imaginava. Não teve essas pessoas que eu tinha medo de, tipo assim, cara, será que eu vou conseguir agradar eles e tal? E essa experiência de você saber que, tipo assim, talvez esse pessoal nem tava tão preocupado assim, sabe? E sei que vai criando essas paranoias e tal. Eu tentei buscar fazer o máximo possível, assim, só que as coisas não foram se encaixando e tal. De certa forma, saiu fora do que eu planejei, mas de certa forma também entregou tudo que eu queria que fosse, sabe? Uma festa de comemoração com quem realmente participou da empresa naquele tempo, que se envolveu, que fez questão de ir lá, de estar junto. O professor Paulo, como eu disse, que já foi ex-tutor, estava lá junto com a gente, comemorando ali tipo assim, foi uma comemoração mais carinhosa, por todo mundo que tem amor pela empresa, estava ali em conjunto, né, que vivenciou esses anos ali mais próximos agora, e eu super preocupado com o cara que estava lá em 2013, sabe, eu tava morrendo de medo, nossa, se der tudo errado, não sei o que, no final dá tudo certo, sabe? Mas só que a gente acaba passando por essas experiências que não dão certo, mas a gente vai aprendendo. E, enfim, existem outras N formas de cometer erros dentro de uma empresa júnior, né? Seja ali um projeto onde você vai lá e faz um esboço assim daquilo, tecnicamente você leva lá no professor e fala: que isso, meu amigo? Vamos aí, vamos refazer isso tudo aqui. Então, pô, é muito melhor que você leve ao professor que está ali no intuito de te tutorar, de te guiar, de te ensinar, porque se chegar lá no seu chefe e olhar aquilo ali e falar, meu Deus do céu, amigo, vou te levar lá no RH ali, você assina e nunca mais volta aqui, sabe? Então, eu acredito que o poder errar na empresa júnior seria nesse sentido, assim, de ter essas experiências que por muitas vezes vão passar na sua vida, depende do contexto que ela vai acontecer, mas nem tudo vai dar certo, mas desde que você tenha um apoio ali necessário, como eu disse, dos tutores, dos membros da diretoria, dos antigos diretores, de quem faz o departamento ali com você, tudo isso fica um pouco mais leve, você divide as responsabilidades e, assim, no final tudo dá certo. Tem todo um aprendizado ali por trás, né? Não é só simplesmente errar. Sim. Da hora. Obrigado, viu? Vai ser obrigado aí.
Ah, pô, eu fiz a pergunta, pô. Fiquei feliz com a resposta. Mano. Tá bom, então. Muito bom. Eu te dei uma chave de pergunta, viu? Não, Pô, fechou, então, gente. vamos só fazer o encerramento aqui. Vamos deixar pra Isabela se virar pra cortar esse tanto de trem depois. Oh, muito Não, bom. mas foi uma ótima experiência te ter aqui hoje, Juan. Foi muito interessante te ouvir falar toda essa bagagem que você tem por trás tudo que você fez na Constru. Foi muito importante te ter aqui e obrigado por essa experiência. Que isso, eu que agradeço por esse papo entre amigos, né? A gente tá aqui, de certa forma, diplomaticamente, representando duas instituições, mas foi um papo, assim, muito entre amigos, onde a gente abri aqui meu coração, as experiências que eu passei, né? Contando o que deu certo, o que deu errado, o que me chamou a atenção. Foi um prazer para mim falar sobre a empresa Júnior, né? A Constru, que eu amo de coração por ter participado dessa história, ter acrescentado nesse programa de extensão. E, cara, eu adoro participar desse tipo de programa, então muito obrigado aos dois aí, foi incrível. Isso, a gente que agradece. Quando você quiser aparecer aqui novamente, é só falar que a gente dá um jeito de fazer um presencial. Futuramente, quem sabe, né? Aí representando uma área de trabalho, ó, chique. Pode ser. Apresentando umas propostas de emprego aqui, oferecendo estágios, eu ia agradecer bastante. Com certeza.